Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez no Pró-Olímpico, né? Para ter uma conversa com vocês e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre desigualdades, né? Eu intitulei aí a minha fala com as seguintes palavras: desigualdades algébricas, trigonométricas e geométricas. Esse tema desigualdades ele é extremamente frequente, né, nas competições de matemática, tá certo? Além de ser frequente em competições de matemática, o tema desigualdades também se mostra como uma ferramenta, tá certo, extremamente eficiente para resolver problemas de matemática de um modo geral. De modo que é interessante, né, que toda pessoa que tem interesse em matemática ela tenha um bom conhecimento, tá certo, sobre desigualdades. Então, antes de começar, queria agradecer inicialmente ao comitê organizador, particularmente ao professor Crerley, tá certo, por ter me convidado para fazer mais uma vez parte do Pró-Olímpico, esse importante projeto que tem expandido a cultura olímpica pelo nosso imenso Brasil. Então, vamos começar. Então, eu vou iniciar aqui a minha fala, tá certo? Falando um pouquinho para vocês sobre o conceito de média, tá certo? Então, nós vamos introduzir o conceito de média. Então, é muito comum, né? A ideia de média é uma ideia muito comum. Entretanto, não é sempre que as pessoas param para pensar de fato o que significa uma média. Não como se calcula, né? Nós sabemos que existem diversos tipos de média, aritmética, geométrica, harmônica, quadrática, enfim. Mas antes de relembrar as expressões de cálculo de cada uma dessas médias, seria interessante que a pessoa tivesse em mente o significado de uma média. Aqui eu tentei resumir nessa pequena definição o significado. Então, eu coloquei o seguinte: uma média de uma lista de números é um valor que pode substituir todos os elementos da lista sem alterar uma certa característica da lista. Então, você tem uma lista de números. O que é uma média? Uma média é um número capaz de substituir cada um dos elementos da lista sem alterar uma determinada característica da lista. Essa característica pode ser a soma dos elementos da lista, pode ser o produto, pode ser a soma dos quadrados, enfim. Então, por exemplo, se a característica a permanecer constante for a soma dos elementos da lista dada, obtemos a mais simples de todas as médias, a média aritmética. Então, o que é a média aritmética? A definição é a seguinte: dados n números reais, x1, x2, xn, a média aritmética da lista dos n números reais x1, x2, xn é o número real A, que eu estou chamando de A, capaz de substituir cada termo da lista x1, x2, xn sem alterar a soma dos elementos dessa lista. Então, dada uma lista de números reais x1, x2, xn, a média aritmética é um número A, que você pode trocar o x1 por ele, pode trocar o x2 por ele, pode trocar cada um deles por ele, sem alterar a soma. Então, por exemplo, aqui eu fiz aqui a soma, né? Eu peguei aqui no primeiro membro x1 mais x2, etc., mais xn. A média aritmética, como nós falamos, é aquele número A que, se você trocar o x1 por ele, no lugar de x1 eu coloco A, no lugar de x2 eu coloco o mesmo A, etc., etc. No lugar do xn eu coloco o mesmo A, tá certo? Se você troca cada um dos elementos x por A, a soma permanece a mesma. Como são n elementos do tipo x, né? x1, x2, xn, então o A aparecerá aqui n vezes. Portanto, x1 mais x2 mais xn vai ser igual a mais a mais a n vezes, ou seja, vai ser igual a n vezes a. Nesse caso, tá certo? Se nós isolarmos aí o valor de A, nós vamos obter aquela conhecida expressão da média aritmética, que é x1 mais x2 mais xn dividido por n. Tá certo? Então, resumindo,
Dada uma lista numérica, o que é a média aritmética dessa lista? É um único número, chamado A, representado pela letra A, capaz de substituir o x1, o x2, etc., o xn, de modo que a soma seja preservada. A soma de x1 até xn é preservada quando você troca cada um dos x por esse número A. Ao fazer as contas, você descobre que esse número A é x1 mais x2 mais xn dividido por n, que é aquela expressão bastante conhecida, né? Bastante clássica da média aritmética. De modo completamente análogo, podemos definir a média geométrica de uma lista de números reais, x1, x2, xn. Então, qual é a definição no caso da média geométrica? Dados n números reais, x1, x2, xn, a média geométrica da lista dos n números x1, x2, xn é o número real g, capaz de substituir cada termo da lista, x1, x2, xn, sem alterar o produto dos elementos dessa lista. Então, quando eu ofereço uma lista de n números reais, o que é a média geométrica? A média geométrica é um número que eu vou representar pela letra g, que ele é capaz de substituir o x1, capaz de substituir o x2, capaz de substituir o xn, sem alterar o produto desses números. Diante disso, eu consigo uma expressão para a média geométrica. Então, eu pego os números originais, x1, x2, xn, faço o produto deles, e a média geométrica é aquele número capaz de substituir o x1, ou seja, no lugar do x1 eu ponho g, no lugar do x2 eu ponho g também, no lugar do xn eu ponho g também, de modo que o produto seja preservado. Como g vai aparecer aqui n vezes, né? Nós teremos n fatores iguais a g, então vai aparecer aqui g elevado a n, tá certo? O que nos leva à conhecida fórmula da média geométrica, como sendo a raiz enésima de x1, x2, xn, tá certo? Um detalhe curioso que eu coloquei aqui nessa observação é o seguinte: note que ao contrário da média aritmética, que sempre existe para quaisquer números reais, tá certo? A média geométrica nem sempre existe. Por exemplo, se tomarmos, nem sempre existe em R, né? Se tomarmos uma lista de apenas dois números reais, vamos supor o x1 como sendo menos 1 e o x2 como sendo 2, não existe um número real g que seja capaz de substituir o x1, que no caso é menos 1, e o x2, que no caso é 2, para preservar o produto. Não é? De fato, se eu pegasse aqui menos 1 vezes 2, eu quisesse substituir o menos 1 por um número g, e o 2, tá certo? Pelo mesmo número g, de modo ao produto ficar preservado, nós teríamos que menos 1 vezes 2 deveria ser igual a g vezes g, ou seja, g ao quadrado seria menos 2, tá certo? Visto que em R, g ao quadrado é sempre maior ou igual do que zero, então não existe nenhum número real que ao quadrado dê menos 2. Então, na hora de calcular a média geométrica, tá certo? Dependendo dos números que são oferecidos, nem sempre vai ser possível obter essa média, diferentemente da média aritmética, tá certo? Que é sempre possível. Tudo bem? E assim por diante. A partir dessa ideia de preservar a característica, alguma característica da lista, você pode definir outras médias. Não é? Seguindo a mesma linha de raciocínio, podemos definir a chamada média harmônica de uma lista de números reais. O que seria a média harmônica, por definição? Dada uma lista de n números reais não nulos, tá certo? Tais que 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais etc. 1 sobre xn seja diferente de zero, a média harmônica da lista dos n números, x1, x2, xn, é o número h, capaz de substituir cada membro da lista sem alterar a soma dos inversos dessa lista, isto é, tá certo? Se você pega aqui os inversos dos números, 1 sobre x1, 1 sobre x2, 1 sobre xn, e você soma. Se você faz aqui a soma dos inversos, o que é a média harmônica? A média harmônica, representada por h, é um único número, h, capaz de substituir o x1. No lugar do x1 eu ponho h, no lugar do x2 eu ponho o mesmo h, etc, etc. No lugar do xn eu ponho o mesmo h, de modo que a soma dos inversos
dos números seja preservada. Como 1 sobre h vai aparecer aqui em cada uma das parcelas, e são n parcelas, né? Uma parcela para cada um dos valores de x, então nós temos 1 sobre h, mais 1 sobre h, mais 1 sobre h n vezes, o que resulta em n dividido por h, tá certo? Se você manipular as contas para isolar o valor de h, né? Supondo que essa soma de inversos seja diferente de zero, é exatamente o que eu impus aqui, né? Você consegue mostrar que o h é n, tá certo? Dividido por 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais 1 sobre xn. É por isso que costuma-se dizer, né, em alguns textos, que a média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos dos números. Você tem os números x1, x2, xn. Se você fizesse a média aritmética dos seus inversos, seria 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, etc, etc, mais 1 sobre xn, certo? Dividido por n. Isso seria a média aritmética dos inversos. A média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos. Tudo bem? Mas o importante não é isso. O importante é que a média harmônica é aquele número capaz de substituir cada elemento da lista sem alterar a soma dos inversos. Tranquilo? De modo completamente análogo, podemos definir a chamada média quadrática. E a definição é a seguinte: dados n números reais x1, x2, xn, a média quadrática da lista dos n números x1, x2, xn é o número real Q, capaz de substituir cada membro dessa lista, tá certo? x1, x2, xn, sem alterar a soma dos quadrados dos elementos dessa lista. Então, o que é que você faz? Você tem uma lista de n números reais, você faz aqui a soma dos quadrados dos elementos dessa lista, ou seja, x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais xn ao quadrado, e a média quadrática, que nós vamos representar pela letra Q, é aquele número Q capaz de substituir o x1, capaz de substituir o x2, etc., capaz de substituir o xn, sem que seja alterada a soma dos quadrados. Então, eu troco o x1 por Q, troco o x2 por Q, troco o xn por Q, de maneira que a soma dos quadrados seja preservada. Como Q2 vai aparecer aqui n vezes, né? Então eu vou ter n Q2, e se nós manipularmos aí as contas para isolar o valor de Q, nós encontraremos a clássica fórmula da média quadrática, né? Que é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos números, x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado até xn ao quadrado, dividido por n. Tudo bem? Então, nessa parte inicial, o que é que eu queria que ficasse para vocês? Primeiro, o conceito de média. O que é uma média? Uma média é um único número capaz de substituir cada elemento de uma lista dada sem alterar uma certa característica dessa lista. Se a característica que permanece inalterada pela troca de cada número pela média é a soma, essa média é chamada aritmética. Se a característica que é preservada é o produto, a média é geométrica. Se a característica preservada é a soma dos inversos, a média é harmônica. E se a característica preservada da lista é a soma dos quadrados, que é o que nós estamos vendo aqui, se você troca cada elemento da lista por um único número Q, de maneira a preservar a soma dos quadrados, tá certo? Esse número é chamado média quadrática e nós obtivemos aqui a clássica expressão da média quadrática. Tudo bem? Então, feita essa revisão inicial do conceito de média e das expressões clássicas, né, das principais médias, nós ainda podemos, tá certo, introduzir outras médias, que não são tão usuais, por exemplo, essa aqui, que é a chamada média potência. Seguindo na mesma direção das definições acima, poderíamos definir muitas outras médias, como, por exemplo, a média potência. Dado uma lista de números reais x1, x2, xn e um outro número real alfa, podemos considerar a soma das potências alfa dos elementos dessa lista. Um caso particular que nós fizemos foi o da média quadrática, né? Que nós consideramos a soma dos quadrados, tá certo?
Chamamos de média potência alfa dessa lista o número real P índice alfa, tal que o que é a média potência alfa, né? A média potência de índice alfa é um número P alfa, P índice alfa. Eu represento esse número por P índice alfa, que é capaz de substituir o x1, capaz de substituir o x2, capaz de substituir o xn, de modo que a soma das potências alfa seja preservada. Eu troco o x1 por P índice alfa, só que o x1 estava elevado a alfa, né? O P índice alfa fica elevado a alfa também. Eu troco o x2 por P índice alfa. Como o x2 estava elevado a alfa, o P índice alfa fica elevado a alfa também, e assim por diante. Não é? Se nós manipularmos aqui as contas, nós vamos encontrar a famosa expressão da média potência de índice alfa. O P índice alfa, tá certo? Vai ser x1 elevado a alfa mais x2 elevado a alfa, etc., mais xn elevado a alfa, dividido por n, elevado a 1 sobre alfa. Não é? Porque esse alfa aqui é expoente. O P índice alfa está elevado a alfa. Então, quando você passa esse expoente para o segundo membro, ele passa na forma de 1 sobre alfa. Tá certo? Repare que esse alfa ele não precisa ser inteiro, né? Você pode definir a média P índice alfa com alfa arbitrário, tá certo? A única coisa que eu exijo é que alfa seja diferente de zero. Mas o alfa não precisa ser um número inteiro. No caso particular em que alfa é 2, você vai ter a média quadrática, que acho que é o que eu falo aqui. Para alfa igual a 2, temos que P2 é a média quadrática, tá certo? E se você pega alfa igual a menos 1, se você faz a conta com alfa igual a menos 1, aqui vai ficar P menos 1, né? P índice menos 1, x1 elevado a menos 1, que é 1 sobre x1, x2 elevado a menos 1, que é 1 sobre x2, etc. Até xn elevado a menos 1, fica 1 sobre xn dividido por n. Isso aqui é elevado a 1 sobre menos 1, elevado a menos 1, né? Se você fizer essa conta, vai dar exatamente a média harmônica. Não é? A média potência de índice 2 é a média quadrática. E a média potência de índice menos 1 é exatamente a média harmônica. Se você colocar aqui alfa como sendo menos 1, a expressão de P índice menos 1 vai coincidir com a expressão da média harmônica, que nós já acabamos de discutir há poucos minutos. Tudo bem? Então, aqui é mais um exemplo de um novo tipo de média, de uma nova média, né? E assim você pode definir outras médias, desde que você deixe invariante uma certa característica da lista. Nesse caso aqui da média potência alfa, o que ficou invariante foi a soma, tá certo, dos números x1 elevado a alfa, x2 elevado a alfa, xn elevado a alfa. Dependendo do que você preserva, a média ela muda de nome. Quando você preserva a soma, tá certo? Você tem a média aritmética. Tudo bem? Quando você, no caso aqui, a média potência 1, né? A P1 seria a média aritmética. Se alfa for 1, você vai ter aqui a soma de x1 a xn, dividido por n, elevado a 1 sobre 1, que é 1. Vai dar a média aritmética. Eu não pus aqui, mas eu poderia ter posto aqui nessa observação também, né, que o P índice 1 coincide com o A, com a média aritmética. Tudo bem? E assim por diante. Dependendo da característica da lista que você quer preservar, você pode definir novas médias. Vamos adiante. Bem, uma vez que nós conhecemos, né, as principais médias, nós vamos caminhar agora para o tópico, digamos, principal dessa primeira conversa que nós estamos tendo agora nessa versão do Pró-Olímpico, que é a desigualdade das médias. Eu vou começar com um caso bem simples, quando eu tenho dois números reais A e B não negativos, tá? Se A e B são números reais não negativos, olha só o que acontece. Como A é não negativo e B é não negativo, estão bem definidas em R, né, nos reais, a raiz quadrada de A e a raiz quadrada de B, já que A e B eu estou imaginando que eles são não negativos. Bem, se eu pego a raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B e elevo ao quadrado, certo? A raiz quadrada de A é um número real, já que A é não negativo.
A mesma coisa acontece com a raiz quadrada de b. Se eu pego raiz quadrada de a, que é um número real, e subtraio da raiz quadrada de b, que também é um número real, eu vou ter aqui um número real, que é a diferença de 2 reais. Quando eu pego um número real e elevo ao quadrado, o resultado, como todos nós sabemos, é sempre maior do que ou igual a zero. Então, raiz quadrada de a menos raiz quadrada de b ao quadrado é sempre maior do que ou igual a zero. E aí, o que é que você faz? Você pode desenvolver esse produto notável aqui. Não? Desenvolve esse produto notável, vai ficar quadrado do primeiro, que vai ser a. Raiz quadrada de a ao quadrado é o módulo de a, que no caso é igual a, porque a é não negativo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes raiz de a, raiz de b, mais o quadrado do segundo, raiz quadrada de b2, vai ficar módulo de b, que no caso é b, porque b é não negativo. Aí agora o que é que você faz? Você pode simplesmente pegar esse menos 2 raiz de a, raiz de b, raiz de a, raiz de b você pode colocar numa raiz só, né? Que a raiz do produto é o produto das raízes. E se você isola essa raiz de AB, você vai encontrar que a raiz de AB é menor ou igual do que a mais b sobre 2. Tá certo? Note que a igualdade, né, ocorre se e somente se a igual a b. Para que isso aqui seja igual, era preciso que aqui fosse igual e era preciso que aqui fosse igual. Mas quando é que esse primeiro é igual? Para que o quadrado de um número real dê igual a zero, é preciso que o número seja zero. Então, para que aqui ocorra uma igualdade, é preciso que raiz de a menos raiz de b seja zero. Se raiz de a menos raiz de b é zero, então é porque raiz de a é igual a raiz de b. Eleva os dois membros ao quadrado, então você vai encontrar que módulo de a igual ao módulo de b, mas como a e b são não negativos, a igual a b. Resumindo, a igualdade ocorre se e somente se a igual a b. É claro que se a for igual a b, fica igual também, né? Porque no primeiro membro vai ficar raiz de a vezes a, raiz de a2, que é a. Se a for igual a b, vai ficar a mais a dividido por 2, vai dar a, vai dar igual. O primeiro membro dá a e o segundo membro dá a, no caso em que a é igual a b. Então, se e somente se, tá certo? Se acontece essa desigualdade, é porque a é igual a b. Desculpa, se acontece essa igualdade, é porque a é igual a b. Se isso aqui for igual, isso aqui vai ser igual, isso aqui vai ser igual também. O quadrado de um número real igual a zero é porque o número tem que ser zero. Se esse número for zero, como nós explicamos, o a tem que ser igual a b. Resumindo, a raiz de AB é menor ou igual do que a mais b sobre 2 e só é igual se os números forem iguais. Essa é a chamada desigualdade das médias aritmética e geométrica, não é? Se você olhar, raiz quadrada de AB é a média geométrica entre A e B. E A mais B sobre 2 é a média aritmética, tá certo? Essa desigualdade é chamada desigualdade das médias aritmética e geométrica para dois números reais não negativos. Nesse ponto, uma pergunta natural é: essa desigualdade pode ser estendida, não é, para uma lista com uma maior quantidade de números reais positivos? Porque aqui nós estabelecemos a desigualdade, que estabelece aqui que a média geométrica é menor ou igual do que a aritmética e só é igual se os números forem iguais, no caso de dois números reais não negativos. A pergunta nesse momento é: e se eu tiver mais do que 2? Se eu tiver 3, 4, n números reais não negativos? Será que a média geométrica é sempre menor do que ou igual à média aritmética? Tá certo? No caso de uma lista x1, x2, xn de números reais estritamente positivos, as principais médias obedecem às seguintes desigualdades. A média harmônica ela é sempre menor ou igual do que a geométrica, que ela é sempre menor ou igual do que a aritmética, que ela é sempre menor ou igual do que a quadrática. As quatro médias, se você trabalha com números reais estritamente positivos, tá certo? As quatro médias elas obedecem a essa desigualdade. Essas, né, desigualdades. A harmônica é menor ou igual do que a geométrica é menor ou igual do que a aritmética e a aritmética, por sua vez, é menor ou igual do que a quadrática. Além disso, eu não coloquei aqui,
mas eu vou falar. Além disso, minha gente, as igualdades, né, que são várias, ocorrem se e somente se os números forem iguais. Tá certo? Essas igualdades, elas só ocorrem se esses números forem iguais. Na verdade, é um se e somente se. Se os números forem iguais, as igualdades ocorrem entre as médias. Reciprocamente, se as igualdades ocorrem, os números são iguais. É um se e somente se. O que nós vamos fazer agora é tentar justificar, tá certo? Exatamente o porquê disso. O porquê dessas desigualdades. Então aqui vamos fazer uma de cada vez. Primeiro, teorema. Desigualdade entre as médias aritmética e geométrica. No caso em que nós tínhamos dois números reais, nós já vimos que a média geométrica é sempre menor ou igual do que a aritmética e só é igual se os números forem iguais. No caso de dois números reais. Isso foi feito a partir de um produto notável. Foi bem simples aqui, não é? Você partiu daqui e chegou que a média geométrica era sempre menor ou igual do que a aritmética e só era igual se os números forem iguais. A pergunta agora é se eu tenho n números. Então, vamos demonstrar esse resultado. Sejam x1, x2, xn, números reais positivos, e n um número natural. O n é a quantidade de números, né? Tem-se que a raiz enésima do produto x1, xn, que é a média geométrica, não é? É menor ou igual do que a média aritmética, que é a soma x1 mais x2 mais xn dividido por n. Ocorrendo a igualdade se e somente se os números forem iguais. Então vamos mostrar nesse momento que a desigualdade entre as médias geométrica e aritmética, ela de fato ocorre não apenas para dois números reais positivos, né? Mas ela ocorre para n números de um modo geral. E como é que nós podemos provar esse fato? Como provar isso no caso geral em que nós temos n números? Existem diversas demonstrações, tá certo? Diversas demonstrações sobre esse fato. Tem uma demonstração que eu não pus aqui, mas que você pode consultar aí pelas páginas da internet, nos livros, que é uma demonstração feita pelo famoso matemático George Polya, que ele usa, tá certo, a função exponencial, função f de x, f de r em r, o que f de x igual a exponencial de x. Ele usa essa exponencial com uma certa desigualdade para provar esse fato. É uma demonstração muitíssimo interessante. Você pode encontrar, por exemplo, na revista do professor de matemática, eu não lembro o número, mas você vai lá no índice, tem, no índice da RPM, você pode encontrar facilmente aí pelos sites na internet. É a demonstração de Polya, né? George Polya. Aqui eu vou trazer uma demonstração que eu acho muito interessante, tá certo? Que eu encontrei essa demonstração num livro antigo da editora Mir, né? Lições de Matemática Elementar, uma coleção bem vasta de pequenos livros que circularam por todo o mundo, em particular aqui no Brasil, nos anos 70, 80, eles eram muito comuns, hoje são mais raros de encontrar fisicamente, né? Mas você tem aí na internet, nos sites, você consegue esse material até para fazer download. Tem um desses livretos, são livrinhos pequenos, de 60, 80 páginas. Um desses livretos era sobre desigualdades. E lá ele oferece uma demonstração para a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica, que é a que eu vou reproduzir aqui para vocês. Que eu acho muito bonito, muito bacana essa demonstração. Toda demonstração, ela se baseia, tá certo, nesse lema. Sejam x1, x2, xn números reais positivos, tais que o produto entre eles vale 1. x1 vezes x2 vezes xn vale 1. Certo? Então, a soma deles, x1 mais x2 mais xn, é maior ou igual do que n. Valendo a igualdade, se e somente se todos os números forem iguais a 1. Então, o que é que está dizendo o lema? O lema está dizendo o seguinte: se você tem n números reais positivos, tais que o produto deles dá 1,
então a soma deles é maior ou igual do que n. Além disso, vale a igualdade, ou seja, a soma é igual a n, se somente se os números forem iguais a 1. Tá certo? É claro que se todos forem iguais a 1, a soma dá exatamente n, né? Porque vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1, n vezes vai dar exatamente n. Mas é um se e somente se, tá? Se essa soma vale n, é porque os números são 1, todos eles. Se os números são todos 1, a soma é igual a n, isso é óbvio, né? Se cada um deles for 1, a soma é igual a n. A recíproca é que não é tão óbvia. Então, toda a nossa demonstração da desigualdade entre as médias aritmética e geométrica vai se basear nesse lema. N números reais positivos cujo produto é 1, tá certo? A soma entre eles é maior do que ou igual a n. Então, vamos ver a demonstração. Vamos utilizar indução sobre n. Tá? N é a quantidade de variáveis. Então, vamos usar indução. Para n igual a 1, ou seja, se eu tiver apenas uma variável, como o produto dessas variáveis vai ser 1, se eu só tenho uma variável, eu só tenho o x1. Então, o x1 vai valer 1. Tá certo? E se o x1 vale 1, a soma das parcelas, no caso só tem uma parcela, vai ser o próprio 1. Como x1 é 1, 1 é maior ou igual do que 1. Então, para n igual a 1, tá certo? O resultado é verdadeiro. Se o n for 1, eu tenho apenas o x1, então o x1 é 1. Se o n for 1, eu tenho apenas o x1, a soma de apenas uma parcela é ela mesma, é 1. Então, no primeiro membro eu fico 1, aqui essa soma vai dar 1, porque eu só tenho o x1. No segundo membro, eu estou analisando o caso em que n é igual a 1, então no segundo membro eu vou ter 1 também. No primeiro membro eu vou ter 1, que é o x1. No segundo membro eu vou ter 1 também, que é o n. 1 é maior ou igual a 1, o que é verdadeiro porque é igual. Maior ou igual, o nome está dizendo. Maior já está dizendo, desculpa. É maior ou é igual, no caso é igual. Então o resultado é verdadeiro no caso em que n é 1. Tá bom? Então a demonstração é indução sobre n. Suponhamos que o resultado seja válido para n igual a k. Ou seja, suponha que se você tem um produto de k números reais positivos, x1 vezes x2 vezes xk igual a 1, se o produto de k números reais positivos é 1, então a soma entre eles é maior ou igual do que k. Isso vai ser a nossa hipótese de indução. Tá bom? Se o produto entre eles vale 1, então a soma vale no mínimo k, é maior ou igual do que k. Tudo bem? Continuando a demonstração. Agora vamos verificar que o resultado é válido para k mais 1, que é tipicamente uma demonstração por indução. Você verifica que a proposição é válida para n igual a 1, você supõe que a proposição é válida para n igual a k, e agora você demonstra que a proposição é válida no caso em que n é k mais 1. De fato, sejam x1, x2, xk, xk mais 1 números reais positivos, tais que o produto entre eles vale 1. Aqui, minha gente, ficou faltando 1. Ó. Tais que o produto x1 vezes x2 vezes xk vezes xk mais 1 igual a 1. Me perdoem aqui, está faltando igual a 1. Tá certo? Assim, dois casos podem se apresentar. Primeiro, todos os números são iguais. Imagina que eu tenho k mais 1 números e que o produto deles é igual a 1, tá certo? Imagina que todos eles são iguais. Se todos esses números são iguais, então significa dizer que cada um deles vai ser 1. Né? Como estamos supondo que o produto deles vale 1, exatamente o que eu tinha que ter digitado aqui em cima, ficou faltando 1, segue que nesse caso todos eles têm que ser iguais a 1. Se eles são todos iguais, eles são positivos. Lembre-se que eles são positivos. Eles são todos iguais e o produto dá 1, então é porque cada um deles dá 1. Se cada um deles dá 1, quanto é que vai valer a soma? O x1 vale 1, o x2 vale 1, o xk vale 1, o xk mais 1 vale 1 também. Portanto, a soma vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1, k mais uma vez, ou seja, a soma vai dar k mais 1. O que revela que o resultado vale para n igual a k mais 1, no caso em que os números são iguais.
Tá? Eu estou pegando K mais 1 números reais positivos, não esqueça disso, eles são positivos, de modo que o produto deles vale 1, que aqui eu esqueci de digitar, mas está aqui embaixo, o produto deles vale 1, tá certo? Eu quero mostrar que a soma é, no mínimo, K mais 1, é maior ou igual a K mais 1. Se todos eles são iguais a 1, então o primeiro é 1, o segundo é 1, o késimo é 1, o késimo mais 1 é 1 também. Se você pega 1 mais 1 mais 1 mais 1, K mais 1 vezes, vai dar K mais 1. Então o resultado vale, porque a promessa é que a soma é maior ou igual a K mais 1, no caso é igual, então vale. Tudo bem? Analisemos o caso em que nem todos os números são iguais. Ou seja, há entre os números um deles que é menor que 1 e outro que é maior que 1. Pois não podemos ter todos os números menores que 1, nem todos os números maiores que 1, visto que o produto de todos eles deve ser 1. Agora, eu vou considerar os K mais 1 números, de modo que o produto seja 1. Eu já analisei o primeiro caso, que é o caso em que todos eles são iguais. Se todos eles forem iguais, a soma dá K mais 1. Então, o teorema está satisfeito, porque o teorema diz que a soma é maior ou igual a K mais 1. No primeiro caso é igual, então está funcionando. Agora eu vou analisar, tá certo, a situação em que nem todos são iguais. Se nem todos são iguais, existe algum deles que é menor que 1 e existe algum deles que é maior que 1. Porque não podem ser todos menores que 1. Porque se todos fossem menores que 1, quando eu multiplicasse, o resultado não poderia dar 1. Não é? Se todos os números x1, x2, xk, até xk mais 1 fossem menores que 1, ao multiplicar, o resultado seria menor que 1 e o resultado é 1. Então não posso ter todos menores que 1. Eu também não posso ter todos maiores que 1. Porque se cada um deles fosse maior que 1, quando eu multiplicasse, o resultado daria maior que 1. E o resultado é 1. Então, com certeza, no caso em que eles são diferentes, existe um deles que é menor que 1 e existe outro que é maior que 1. Com certeza, porque não posso ter todos menores que 1. Porque senão o produto seria menor que 1. Eu também não posso ter todos maiores que 1, porque senão o produto seria maior que 1. Como o produto é 1 e eles são distintos, eu estou imaginando o caso que eles são distintos, um deles é menor que 1 e outro é maior que 1. Tá certo? Sem perda de generalidade, suponha que o menor que 1 seja o primeiro. Isso não tem importância, não é obrigado ser o primeiro, pode ser qualquer um deles. Certo? Se não for o primeiro, sei lá, se fosse o segundo, aí você trocaria a posição, porque é um produto, a ordem dos fatores não vai influenciar na resposta. Se o que fosse menor que 1 fosse o segundo, você trocaria de posição o segundo com o primeiro. Chamaria o x2 do primeiro elemento. É só uma reordenação. Então, podemos supor que o menor que 1 é o primeiro e que o maior que 1 fosse o último. Também não há perda de generalidade em supor que o maior que 1 fosse o último. Se não fosse, você trocaria a posição até que ficasse o maior que 1 como sendo o último. Tudo bem? Continuando a demonstração. Eu vou pegar o produto entre x1, que é o cara que é menor que 1, e xk mais 1, que é o cara que é maior que 1, e vou chamar esse produto de B1. Tá bom? Eu vou chamar de B1 o produto entre o cara que é menor que 1, que eu estou imaginando que é o x1, e o cara que é maior que 1, que eu estou imaginando que é o xk mais 1. Vou chamar esse produto de B1. Aí eu tenho o produto dos meus k mais 1 números. x1, x2, etc. xk mais 1 igual a 1. Tá bom? Aí o que é que eu vou fazer? O primeiro, junto com o último, quando eu multiplico, eu chamei de B1. Então, eu coloquei aqui o x1 perto do xk mais 1, que é um produto que eu posso reordenar esses números na ordem que eu quiser. E no lugar do produto de x1 com xk mais 1, eu coloquei B1. Ó. Então, aqui ficou B1 vezes os que sobraram, x2 até xk. Porque o xk mais 1 eu coloco junto do x1 e o produto dos dois eu chamei de B1. Então, eu tenho aqui B1, x2, x3 até xk. Tá certo? E esse produto vai valer 1. Esse 1 aqui não aconteceu nada.
Nessa etapa, eu apenas chamei o produto de x1 por xk mais 1 de B1. Pela hipótese de indução, olha só o que acontece. Quando você olha para essa última igualdade, você tem quantos números? Você tem k números. Você tem o B1, que é o primeiro, o x2, que é o segundo, o x3, que é o terceiro, o xk, que é o késimo. Você tem k números. Só que pela hipótese de indução, para k números, o resultado funciona. Como assim? Se eu tenho o produto de k números reais positivos, tá certo? Sendo igual a 1, então a soma deles é maior ou igual do que k. Aqui eu estou usando a hipótese de indução. Se o produto de k números reais positivos é igual a 1, então a soma deles é maior ou igual do que k. Tudo bem? Usei a hipótese de indução. Assim, o que acontece? Nós vamos pegar agora a soma de todos eles. x1 mais x2 mais etc. mais xk mais 1. Tá certo? Tá bom? Aí aqui, o que é que eu fiz? Aqui eu fiz o seguinte. Eu peguei essa igualdade e fiz um truque barato mais eficiente. Qual é o truque barato mais eficiente? Eu adicionei B1 e eu subtraí B1, que não tinha B1 aqui, não é? Aqui era a soma dos números de x1 até xk mais 1. Então, nessa etapa, eu adicionei B1 e subtraí B1. Então, eu faço B1 mais x2 mais até xk. Eu considero a soma de B1 mais x2 até xk. Esse x1 que estava aqui no começo, eu coloquei ele aqui para o lado direito. É o mesmo x1 que estava aqui no começo. Ó, coloquei aqui para a direita. O menos B1, que foi o que eu subtraí, né? Porque eu adicionei B1 e para compensar eu subtraí B1. E o xk mais 1 eu repeti. Só que essa soma, B1 mais x2, etc., até xk, pela hipótese de indução, essa soma é maior ou igual do que k. Então, eu pego essa soma, tá certo? E troco por k. Só que essa soma é maior ou igual do que k. Então, eu troco essa soma por k, por isso que o sinal aqui fica maior ou igual. E o restante dos termos eu repito. Tá certo? Eu repito x1 menos B1 mais xk mais 1. Tudo bem? Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar que esse termo que eu marquei aqui de amarelo, essas três parcelas, tá certo? Elas têm soma maior ou igual do que 1. Se eu mostrar que essa soma é maior ou igual do que 1, termina. Por que que termina? Porque aqui eu tenho k. Se isso aqui for maior ou igual do que 1, então isso aqui vai ser maior ou igual do que k mais 1, e é o que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que a soma das k mais 1 incógnitas, x1 mais x2, etc., mais xk mais 1, é maior ou igual do que k mais 1. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos verificar que aquelas três últimas parcelas, x1 menos b1 mais xk mais 1, essa soma é maior ou igual do que 1. De fato, lembre que x1 vezes xk mais 1 é o que é o b. Portanto, que é o b, né? Portanto, o que é que acontece aqui, ó? Que é o B1, né? Aqui eu chamei de B1, que seria B1, ficou faltando um aqui, que é o mesmo B1 que eu coloquei aqui, ó. Tá certo? Eu chamei esse produto aqui de B1, tá bom? Que é exatamente o B1 que eu somei e subtraí aqui. Aqui ficou faltando um 1, tá, pessoal? Me perdoe aqui na digitação, tem uns errinhos. x1 vezes xk mais 1, isso é B1. Então, o que acontece? x1 menos B1 mais xk mais 1, que é exatamente aquela soma de três parcelas. Isso vai ser x1 menos o B1, é esse produto, x1, xk mais 1, aqui seria B1, ficou faltando o índice 1 aqui, mais o xk mais 1, que é isso. Então, nessa etapa, eu só fiz trocar o B1 pela sua expressão, que é x1 vezes xk mais 1. Assim, o que acontece? Aqui nós vamos fazer o seguinte truque. Vamos pegar a mesma expressão, né? x1 menos b1 mais xk mais 1. x1 menos, no lugar do b1, eu já tinha colocado essa expressão. E aqui eu vou fazer um truquezinho de fatoração. O truquezinho vai ser o seguinte, ó. Nessas duas primeiras parcelas, como aqui aparece x1 e aqui aparece x1, eu posso pôr o x1 em evidência. Fator comum em evidência.
Pondo x1 em evidência nessas duas primeiras parcelas, vamos ficar com x1. Aqui vamos ficar com 1 menos xk mais 1. Aqui no final nós teríamos o xk mais 1. E aqui vamos fazer o seguinte truque. Vamos subtrair 1 e adicionar 1, que não afeta em nada. Apesar de não afetar nada, nos ajuda. Porque ao fazer isso, o que acontece? Nós temos aqui x1, 1 menos xk mais 1. E aqui nessas duas parcelas, nós podemos colocar menos 1 em evidência, um sinal de menos aqui na frente. Colocando o sinal de menos aqui na frente, como aqui tem menos 1, dentro do parêntese fica 1. Como o xk mais 1 estava com sinal positivo, eu coloquei aqui o sinal de menos em evidência, ele vai ficar com sinal negativo. E esse último 1 está parado, não acontece nada com ele, certo? Agora, 1 menos xk mais 1 aparece aqui. 1 menos xk mais 1 também aparece aqui. Então, vamos colocar em evidência 1 menos xk mais 1. Colocando 1 menos xk mais 1 em evidência, aqui e aqui, na primeira parcela vai sobrar x1, enquanto que na segunda parcela tem o sinal de menos e vai ficar o 1, né? Porque eu coloquei exatamente esse cara em evidência e esse último 1 não tem nada com ele. Tá bom? Então, aquela expressão x1 menos b1 mais xk mais 1, ela se escreve dessa forma aqui. Ó. Tudo bem? Lembre que o x1 ele é menor que 1. Lembra que eu peguei o x1 como sendo um dos números que era menor que 1. E o xk mais 1 ele era um dos números em que era maior que 1. Eu tinha o produto de números dando 1, tá certo? Se eles não são todos iguais, algum deles é menor que 1, eu imaginei que fosse o x1, e algum deles é maior que 1, eu imaginei que fosse o xk mais 1. Tranquilo? Então, se x1 é menor que 1, x1 menos 1 é menor que 0. Se xk mais 1 é maior que 1, quando você passa o xk mais 1 para o lado do 1, fica 1 menos xk mais 1, isso vai ser menor que 0. Então, o que acontece? Esse fator aqui, 1 menos xk mais 1, ele é negativo. Esse fator aqui, x1 menos 1, ele também é negativo. Se eu multiplico esse fator negativo por esse fator negativo, isso aqui vai me dar um resultado positivo. Tá certo? Então, esse resultado aqui é positivo. Se esse resultado é positivo, significa dizer que isso aqui ó, é maior ou igual do que 1. Porque é 1 mais uma quantidade que é positiva. Portanto, o que acontece? Aquelas três parcelas, né, x1 menos b1 mais xk mais 1, que foi igual exatamente a isso aqui, tá certo? Isso é maior ou igual do que 1. Por que é maior ou igual do que 1? Porque é o número 1 adicionado com uma quantidade positiva. Então, é maior ou igual do que 1. Isso termina a demonstração. Por que termina a demonstração? Vamos voltar lá no slide anterior. Termina a demonstração porque esse cara aqui, ó, nós acabamos de provar que é maior ou igual do que 1. Portanto, a soma x1 mais x2, etc., mais xk mais 1 é maior ou igual do que k mais 1. Porque isso aqui é maior ou igual do que 1. Então, você coloca o sinal de maior ou igual aqui, repete o k e coloca o 1. Tá certo? Como isso aqui é maior ou igual do que 1, então isso aqui é maior ou igual do que k mais 1. Que era exatamente o que eu queria provar. Então, isso prova o lema, tá certo? Que é exatamente o que eu copiei aqui, ó. x1 mais x2 mais xk mais 1. Isso nós tínhamos mostrado que era igual a k mais x1 menos b1 mais xk mais 1, tá certo? Tudo bem? E isso implica, ficou meio deslocado aqui o slide, né? Mas isso implica que essa soma, que é exatamente essa soma que está aqui, ó, ela é maior ou igual do que k mais 1. Esse k mais 1 deveria ter sido escrito aqui na frente. Maior ou igual do que k mais 1. Ficou na linha de baixo. Foi um erro aqui na minha digitação, mas é maior ou igual do que k mais 1, o que demonstra o teorema. Então, o que foi que nós demonstramos? Nós demonstramos o seguinte. Se você tem uma lista de n números reais positivos, x1, x2, xn, que o produto desses números dá 1,
x1 vezes x2 vezes xn igual a 1. Então, a soma deles, x1 mais x2 mais xn, é maior ou igual do que 1. Desculpa, é maior ou igual do que n. Certo? Se o produto vale 1 e todos eles são positivos, a soma deles é maior ou igual do que n. Tinha dito 1, é maior ou igual do que n. E essa é a chave principal, tá certo? Para nós demonstrarmos a desigualdade das médias. Com esse lema, fica imediato demonstrar a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica de números reais positivos. Vejamos, como é que eu posso usar esse lema para demonstrar a desigualdade entre as médias geométrica e aritmética? Imagina que g seja a raiz enésima de x1 vezes x2 vezes xn. Essa é a média geométrica. Aí eu posso fazer o seguinte, repare, o número 1, ele é a razão entre g e g, obviamente. Só que o g é a raiz enésima de x1, x2 até xn. E o g de baixo eu deixei parado, não mexi. Tudo bem? Aí o que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer é o seguinte. Esse g aqui de baixo, eu posso colocar ele para dentro da raiz, só que a raiz é enésima. Como a raiz é enésima, para esse g entrar na raiz, ele entra elevado a n. Então, isso vai ficar a raiz enésima de x1 vezes x2 vezes xn, que é o que tem em cima, que já estavam dentro da raiz enésima. E esse g, quando ele vai para dentro da raiz, ele vai elevado a n. Então, fica g elevado a n, que eu posso escrever g vezes gn vezes. De modo que eu posso escrever o que fica dentro da raiz como sendo x1 sobre g, vezes x2 sobre g, vezes etc. xn sobre g. Já que o g, quando entrar na raiz, a raiz é enésima, ele entra com expoente n. Então, você pode colocar um g embaixo de x1, outro g embaixo de x2 e outro g embaixo de xn, já que o g, quando entrou na raiz, entrou elevado à potência n. Tudo bem? Só que essa raiz aqui, gente, ela vale 1. Não é? Se você eleva a n os dois lados, essa raiz vai desaparecer. Então, x1 sobre g vezes x2 sobre g, etc., vezes xn sobre g, 1 elevado a n vai dar 1. Então, você tem aqui o produto de n números reais positivos dando 1. Eu estou imaginando que o x1, x2 e xn são positivos. Tá? Você tem o produto de n números reais. O primeiro é x1 sobre g, o segundo é x2 sobre g, o enésimo é xn sobre g, o produto deles dá 1. Pelo lema que nós acabamos de demonstrar, o que é que nós sabemos? Se você tem o produto de n números reais positivos dando 1, pelo lema nós temos que a soma desses mesmos números é maior ou igual do que n. Como o produto vale 1, segue pelo resultado que demonstramos inicialmente, que a soma deles, x1 sobre g, x2 sobre g, etc., mais xn sobre g, é maior ou igual do que n. Tá? E agora o que é que você faz? Como o denominador aqui é g, você vai fazer o seguinte, você vai colocar tudo no mesmo denominador, que é g, vai ficar x1 mais x2, etc., mais xn sobre g, maior ou igual do que n. Como esses números são todos positivos, porque eu estou imaginando que os x são positivos, né? Números reais positivos. Então, eu posso simplesmente passar o g para o lado direito, passar o n para o lado esquerdo, sem me preocupar com esse sinal. Esse sinal fica inalterado, já que os números são todos positivos. Então, eu passo o g para cima, passo o n para baixo, tá certo? Então, eu acho que g é menor ou igual do que x1 mais x2 mais xn dividido por n. Só que o g é a média geométrica, como nós começamos aqui. E esse número que nós obtivemos aqui, x1 mais x2 mais xn sobre n, é exatamente a média aritmética. Tá certo? Então, a média geométrica ela é menor ou igual do que a média aritmética. Quando é que ocorre a igualdade? Tá certo? Quando é que esse resultado aqui é igual a n? Esse resultado é igual a n pelo lema que nós fizemos. Quando é que é igual? É igual quando todos esses números forem iguais.
A soma vai ser igual a n. Aqui vai ocorrer a igualdade quando todos esses números aqui forem iguais. Como o produto deles é 1, é quando todos eles forem iguais a 1. Então, a igualdade ocorrendo, se e somente se os números x1 sobre g, x2 sobre g, etc., xn sobre g forem iguais a 1. O que revela que x1 é igual a x2, que é igual a xn, né? Porque todos eles vão ser iguais a g. x1 sobre g vai ser 1, x2 sobre g vai ser 1, xn sobre g vai ser 1, então todos eles serão iguais a g. Tá bom? Eu usei aqui no final, não sei se fui claro o suficiente, o fato de que se o produto é 1, a soma é igual a n, né? Porque eu quero saber quando é que dá igual. Vai dar igual aqui, quando for igual aqui, quando for igual aqui. A soma vai ser igual a n se os números forem iguais. Se o produto é 1, a soma é n se os números forem iguais. Portanto, a média geométrica é sempre menor ou igual do que a média aritmética. E a igualdade ocorre se e somente se os números forem iguais. Tudo bem? Vamos adiante. Uma vez provada a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica, você pode provar as outras desigualdades. Por exemplo, você pode provar a desigualdade entre as médias geométrica e harmônica. Você prova com uma certa facilidade. Sejam x1, x2, xn números reais positivos, então a média harmônica, que é isso aqui, é menor ou igual do que a média geométrica. A igualdade ocorrendo se e somente se os números são iguais. Aqui, pessoal, eu tinha posto no começo, aqui eu esqueci de colocar a hipótese adicional de que essa soma tem que ser diferente de zero, né? Para poder essa expressão aqui fazer sentido, é preciso que essa soma 1 sobre x1, 1 sobre x2, mais 1 sobre xn, seja diferente de zero. Eu deveria ter posto aqui nas hipóteses. Mas tudo bem, supondo que essa soma é diferente de zero, como é que eu demonstro? Que a média harmônica, que é o que tem do lado esquerdo, é menor ou igual do que a geométrica. E só é igual se os números forem iguais. Considere os números reais positivos, 1 sobre x1, 1 sobre x2, 1 sobre xn. Tá certo? Para essa lista de n números reais positivos, aplicando a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica, segue que a média geométrica, eu vou fazer a média geométrica desses números. 1 sobre x1, 1 sobre x2, 1 sobre xn. A média geométrica é a raiz enésima do produto entre eles. Isso aqui é a média geométrica deles. É menor ou igual do que a média aritmética. Tá certo? A média aritmética deles é a soma deles, 1 sobre x1, 1 sobre x2, 1 sobre xn, dividido por n. Estou usando aqui o fato de que eu já provei que a média geométrica é sempre menor ou igual do que a média aritmética. Aqui, a esperteza é você não considerar os números dados, e sim os inversos dos números dados, supondo que eles são positivos, nenhum é zero. Bem, aí o que acontece? Do lado esquerdo, aqui vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Embaixo vai ficar x1, x2, etc., até xn. A raiz enésima de 1 é 1. E a raiz enésima do produto de x1 a xn vai aparecer exatamente aqui. Isso vai ser menor ou igual, o segundo membro eu não mexi, que é a média aritmética. E aí já terminou, pessoal. É só você arrumar, né? Os números são todos positivos. Você pode passar esse n aqui para cima, pode passar essa soma de inversos aqui para baixo e pode passar essa raiz para o lado direito. Tá? Então o n vem para cima, ele está aqui, ó. Essa soma 1 sobre x1, 1 sobre x2, 1 sobre xn, supondo que ela não é zero, você pode passar ela para baixo. Menor ou igual, que é o sinal que vai ficar aqui parado. E essa raiz enésima de x1, xn, você pode passar para o lado direito. Isso revela que a média harmônica, que é exatamente essa que está aqui, é menor ou igual do que a média geométrica. Tá bom? Então mostramos que ocorre isso. E quando é que é igual? É igual se os números forem iguais. Porque nós usamos aqui a média aritmética menor ou igual... Usamos o fato da média geométrica ser menor ou igual do que a aritmética. E nós sabemos que só é igual se os números forem iguais. Certo? Ocorrendo a igualdade, se somente se esses números aqui forem iguais. Mas se esses números forem iguais, os seus inversos, ou seja, x1, x2, xn, também serão iguais. Então eu consigo extrair
da desigualdade da média geométrica com a média aritmética, eu consigo extrair a desigualdade entre a média harmônica e a média geométrica. Tudo bem? Observação. Como já havíamos demonstrado que a média geométrica é menor ou igual do que a aritmética, então temos agora essa coisa. Nós já tínhamos demonstrado esse lado, que a média geométrica é menor ou igual do que a aritmética, que corresponde a isso. E agora nós acabamos de demonstrar que a média harmônica é menor ou igual do que a geométrica. Então, nesse momento, nós temos que a média harmônica é menor ou igual do que a geométrica, que é menor ou igual do que a aritmética. Tá bom? Para completar as desigualdades entre as principais médias, vamos demonstrar na próxima sessão a desigualdade entre as médias aritmética e quadrática. Está faltando aqui, para completar as desigualdades clássicas, está faltando aqui o lado direito, que a média aritmética é menor ou igual do que a média quadrática. É o que vamos fazer agora. Desigualdade entre as médias aritmética e quadrática. Então, vamos relembrar. Sejam x1, x2, xn, números reais positivos e n maior que 1, tem-se que a média aritmética, que é a soma dos números dividido por n, é menor ou igual do que a média quadrática, que é a raiz quadrada. Aqui a raiz é quadrada, tá, gente? Não é enésima, não. A raiz enésima é na média geométrica, que a raiz é quadrada. Média quadrática, a raiz é quadrada. Raiz quadrada da soma dos quadrados dividido por n. A igualdade ocorrendo se e somente se os números forem iguais. Como é que eu vou provar isso? A demonstração ela pode ser feita usando a seguinte identidade. Certo? Você tem aqui uma identidade. Essa identidade aqui, ela vai ser simples, é uma mera fatoração, tá certo? Se você pega, você tem aqui x1, x2 até xn. Você faz as diferenças entre xi e xj, onde i é diferente de j ao quadrado. Por exemplo, eu vou fazer x1 menos x2 ao quadrado. x1 menos x2 ao quadrado vai dar o quê? Produto notável. x1 menos x2 ao quadrado vai ficar x1 ao quadrado menos 2 vezes x1, x2, tá certo? Mais x2 ao quadrado. Aí eu faço depois x1 menos x3 ao quadrado. Eu faço todas as diferenças entre cada xi e cada xj. Tá bom? E depois eu somo todas essas parcelas. Tudo bem? Tranquilo isso? Eu somo todas essas parcelas. Tá certo, pessoal? É exatamente isso que eu fiz aqui. Eu fiz aqui todas as diferenças ao quadrado, desenvolvi, porque aqui eu escrevi resumidamente. Eu faço todas as diferenças ao quadrado, tá certo? Depois eu somo todas elas, eu faço x1 menos x2 ao quadrado. x1 ao quadrado menos 2x1, x2, x2 ao quadrado. Depois eu faço x1 menos x3 ao quadrado, desenvolvo. Eu faço todas as diferenças, x2 menos x3, x2 menos x1, faço todas as diferenças. Depois eu somo tudo isso, eu vou obter essa expressão. Tá certo? Tranquilo isso? Aí o que acontece? Essa expressão do primeiro membro, como ela é uma soma de quadrados, essa expressão ela é maior ou igual do que zero. Certo? Essa expressão que está aqui de amarelo, ela é maior ou igual do que zero. Como ela é maior ou igual do que zero, o segundo membro é maior ou igual do que zero. Então, isso aqui vai ser maior ou igual do que zero. Tudo bem? Aí você passa esse cara aqui para o outro lado, aí você vai encontrar exatamente essa desigualdade aqui. 2 vezes o somatório de xi e xj é menor ou igual do que n menos 1, somatório de xi ao quadrado. Tá um pouco resumida aqui a conta, mas a conta é simples. Você faz x1 menos x2 ao quadrado, x1 menos x3 ao quadrado, até x1 menos xn ao quadrado. Depois você faz o contrário, x2 menos x1 ao quadrado, x2 menos x3 ao quadrado, x2 menos xn ao quadrado. Faz todas as somas de quadrados aqui. Tá? Como você tem uma soma de quadrados, você vai desenvolvendo cada uma delas, depois adiciona membro a membro. Aí você vai obter essa identidade. Como aqui você tem uma soma de quadrados, isso é maior ou igual do que zero. Só que isso é igual ao segundo membro. Se o primeiro membro é maior ou igual do que zero, por ser uma soma de quadrados, o segundo membro também é maior ou igual do que zero. Tudo bem?
Aí você faz isso aqui maior ou igual do que zero, passa menos 2 vezes esse somatório para o outro lado, você vai encontrar exatamente essa expressão. Tudo bem? Então, se nós seguirmos aqui fazendo algumas contas, você vai encontrar, aqui tem umas contas, eu não vou detalhar aqui essas contas, você pode depois fazer com calma, tá certo? Você vai encontrar exatamente essa expressão aqui. Nada mais é do que a expansão dessas contas. Somatório de xi ao quadrado, tá certo? Vai ser menor ou igual do que o soma de n vezes o somatório dos x índice i ao quadrado. Aqui, no primeiro membro, quem está ao quadrado é o somatório. E aqui, quem está ao quadrado são os termos que fazem parte do somatório. Tudo bem? Escrevendo de maneira mais explícita, aquele somatório diz que x1 mais x2 mais xn ao quadrado é menor do que ou igual a nx1 ao quadrado, n vezes x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais n vezes xn ao quadrado. Dividindo essa desigualdade por n2, divido por n2 o primeiro membro, divido por n2 o segundo membro, né? Dividindo por n2 o primeiro membro, vai ficar x1 mais x2 mais xn ao quadrado dividido por n2. No segundo membro, se eu dividir por n2, esse n de cima cancela com n2 embaixo, deixa n embaixo, e você extrai a raiz quadrada. Quando extrai a raiz quadrada, você vai encontrar exatamente que a média aritmética ela é menor ou igual do que a média quadrática, tá certo? Além disso, perceba que a igualdade ocorre somente se esses números fossem zeros. Se cada número desse, se essa soma é zero, como eu tenho uma soma de quadrados, né? Uma soma de quadrados só dá zero se cada parcela for zero. Então é porque cada xi é igual a cada xj. Tá bom? A igualdade só ocorre porque esse menor ou igual, ele veio daqui, ó. O menor ou igual, ele nasceu aqui, ó. Quando eu impus que isso aqui era maior ou igual a zero. Tá certo? Ficou maior ou igual a zero, aí você foi arrumando sempre com a desigualdade, mas ela nasceu aqui. Para ser igual a zero, era preciso que essa soma de quadrados fosse zero. E uma soma de quadrados só é zero se cada parcela for zero, dentro dos números reais, né? Se cada parcela é zero, é porque cada xi é igual a cada xj. Tudo bem? Então, com isso, nós mostramos, tá certo, que a média aritmética é menor ou igual do que a média quadrática, que era a última desigualdade que faltava. Aqui eu tenho uma demonstração alternativa, tá certo? Tem uma demonstração alternativa que mas é baseada no mesmo fato. Se você pega xi menos xj ao quadrado, se você desenvolve quadrado do primeiro, xi ao quadrado, menos 2 vezes xi xj, quadrado do segundo xj ao quadrado. O quadrado de um número real é sempre maior ou igual do que zero, tá certo? Se você desenvolve isso aqui, você chega nessa expressão. Tá certo? Aí se você pega x1 mais x2 mais xn dividido por n ao quadrado, é como se fosse a média aritmética ao quadrado. Se você desenvolve, na parte de baixo n fica ao quadrado, na parte de cima eu tenho x1 mais x2 mais xn ao quadrado. Como é que eu desenvolvo o quadrado de n termos? O quadrado de n termos é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais etc. o quadrado do último. Tudo bem? Mais 2 vezes o produto 2 a 2. x1 com x2, x1 com x3, até xn menos 1 com xn. Isso é o desenvolvimento do quadrado da soma de n termos. Isso que está aqui em cima. Quadrado de cada termo e faz o produto de 2 em 2. Isso é o desenvolvimento de x1 mais x2 mais xn ao quadrado. Tá bom? Aí aqui eu troco. Pela desigualdade de cima, produto 2 vezes x e xj é sempre menor ou igual do que xi ao quadrado menos xj ao quadrado. Então você troca isso aqui por x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Você troca isso aqui, ó, por x1 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Você troca isso aqui por xn menos 1 ao quadrado, xn ao quadrado. Quando você troca, deixa de ser igual. Se você troca o produto 2xi e xj pela soma dos quadrados, fica menor ou igual. Então, por isso que ficou menor ou igual aqui.
Se você olhar com calma aqui em cima, você vai perceber que cada uma das variáveis aparece n vezes. Tá? O x1 vai aparecer, x1 ao quadrado vai aparecer n vezes, o x2 ao quadrado vai aparecer n vezes. Portanto, fica um n em evidência. Cancelo o n com o n. Tá bom? Então, você vai ficar aqui com x1 ao quadrado mais xn ao quadrado dividido por n. Passando a raiz quadrada, né? Passando a raiz quadrada desse lado, vai ficar x1 mais x2 mais xn sobre n, que é a média aritmética. E passando a raiz quadrada no segundo membro, vai ficar x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, mais xn. Aqui esse n é subscrito. Tem um errinho aqui. Xn ao quadrado, dividido por n, a raiz quadrada disso, que é a média quadrática. Então aqui é um outro caminho, tá? Então tem esse outro caminho que talvez seja até mais nítido, mais claro do que o caminho anterior. O fato é que nós temos agora que a média aritmética ela é menor ou igual do que a média quadrática. Tudo bem? Então nós provamos as desigualdades entre as 4 principais médias. Nós provamos que a média harmônica é menor ou igual do que a geométrica é menor ou igual do que a aritmética e a aritmética, por sua vez, é menor ou igual do que a média quadrática. Agora nós vamos, tá certo? Aqui ocorrendo a igualdade, né? Quando ocorre a igualdade. Então agora nós vamos utilizar essas desigualdades, que nós acabamos de provar, tá certo? Para resolver alguns exemplos. Nós vamos mostrar o alcance, tá certo? Desses resultados. Antes dos exemplos, deixa eu só fazer um pequeno comentário, que é um fato bastante bonito, bastante curioso, que é quando você tem apenas 2 números positivos. Um outro fato que merece destaque é o caso n igual a 2. Né? Quando você tem n igual a 2, evidentemente as desigualdades elas continuam funcionando, né? Que elas funcionam no caso geral, mas tem uma interpretação geométrica. Né? Depois vale a pena você, com calma, tentar... aqui eu não vou provar, tá certo? Que os valores que eu vou indicar são exatamente os que eu vou falar aqui, mas depois você pode fazer isso com calma, são exercícios de semelhança de triângulos. Então aqui você tem um semicírculo, tá certo? Um semicírculo. Esse semicírculo tem um diâmetro mn é diâmetro, e eu inscrevi um triângulo MPN. Nós sabemos que todo triângulo que está inscrito num semicírculo, que tem um dos lados como diâmetro, ele é retângulo, não é? MN é um diâmetro, portanto o triângulo MPN é retângulo. Tá certo? Esse triângulo retângulo, que é o triângulo MPN, eu tracei aqui a altura, que é o G. Desculpa, essa altura que é o segmento azul. A altura divide a base em 2 pedaços, um pedaço que eu chamei de A, né? Como se fosse a projeção desse cateto sobre a hipotenusa, eu chamei de A. E tem um outro pedaço aqui que eu chamei de B. O A é a projeção do cateto da esquerda sobre a hipotenusa e o B é a projeção do cateto da direita sobre a hipotenusa. Tudo bem? Lá da geometria plana, nós sabemos que a altura do triângulo retângulo, que eu marquei aqui de azul, tá certo? O H, né? Tem uma relação métrica no triângulo retângulo que diz que H2 é M vezes N. MN são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. No caso aqui eu chamei de A e B, né? Então esse segmento azul, que seria a altura relativa à hipotenusa, ele é H2 igual a A vezes B. Portanto, H é raiz de AB, só que a raiz de AB é a média geométrica. Então, o tamanho da altura desse triângulo é a média geométrica. Ó. Certo? Se você fizer aqui uma relação métrica no triângulo retângulo, você vai ver que esse tamanho aqui de azul é exatamente a média geométrica entre A e B. Já o tamanho vermelho é o raio do semicírculo. Só que o semicírculo ele tem tamanho, o semicírculo tem um diâmetro com tamanho A mais B, né? A mais B é o diâmetro, portanto o raio é A mais B sobre 2. Esse tamanho de vermelho, como ele é o raio, ele é A mais B sobre 2.
Aqui você percebe que o segmento azul, que é raiz de AB, né? Que é a altura do triângulo, é menor ou igual do que o raio, que é o segmento vermelho. Então aqui eu tenho que a média geométrica, que é a raiz de AB, é menor ou igual do que a média aritmética. De modo completamente semelhante, você pode perceber, tá certo? Você pode mostrar usando semelhança de triângulos que esse segmento aqui, ó, que está aqui meio marronzinho, né? Ele é a média harmônica, tá certo? E esse segmento aqui de verde, ó, ele é a média quadrática, tá? Vou deixar como exercício para vocês, é um exercício de geometria plana, de semelhança, tá certo? Mostrar que esse segmento de azul eu já provei aqui, que é a média geométrica, que é a raiz de AB, né? H2 é A vezes B, aquela relação métrica no triângulo retângulo, H2 é M vezes N, só que o M aqui é A e o N é B. O A, esse segmento vermelho, é o raio, que é A mais B sobre 2, isso já mostra que a média geométrica é menor ou igual do que a aritmética, porque a altura é no máximo do tamanho do raio. Se o triângulo fosse isósceles, aqui a altura coincidiria com o raio, né? Tá certo? Aí vou deixar como exercício você mostrar que esse verde aqui é a média quadrática, é fácil provar isso aqui, pelo teorema de Pitágoras ou por semelhança, e mostrar que esse segmento marrom aqui é a média harmônica. Então dá para você visualizar, no caso de dois valores, né? No caso em que n é 2, dá para você visualizar geometricamente essa desigualdade entre as médias. Tudo bem? Ok, pessoal. Então nós fizemos aí um estudo relativamente detalhado, né? Sobre o conceito de média, sobre as principais médias e também sobre essas desigualdades clássicas, né, entre as principais médias. Agora, para finalizar a nossa primeira aula, né, nós vamos apresentar alguns exemplos, tá certo? Cuja solução passa por essas desigualdades. Aqui eu coloquei como proposição, mas você pode encarar também como um exemplo, que é o seguinte, ó. Sejam x1, x2, xn números reais positivos, tais que a sua soma é constante. x1 mais x2 mais xn igual a k. Então você tem n números reais positivos que tem uma soma constante. A soma não muda. Os números podem mudar, x1, x2, xn podem mudar, mas a soma não muda. A soma é constante, para algum k fixado. Então, o produto dos números será máximo quando eles forem iguais. Se a soma de n números é constante, o produto deles vai ser máximo quando eles forem iguais. Por quê? Usando a desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica, nós sabemos que a média geométrica, que é a raiz enésima do produto dos números, é menor ou igual do que a média aritmética. Só que eu estou imaginando que a soma desses números é k. Estou imaginando que eles têm uma soma constante, tá? Então eu troco a soma deles por k, isso aqui vai ficar k sobre n. Ou seja, a raiz enésima do produto é menor ou igual do que k sobre n, eu vou elevar a n os dois lados. Elevando a n dos dois lados, aqui eu vou ficar com o produto. Então o produto desses números é menor ou igual, que é esse sinal aqui, do que k sobre n elevado a n. Tá certo? Esse produto é menor ou igual do que esse resultado. Quando é que vai ser igual? Vai ser igual, tá certo? Quando aqui for igual. E quando é que aqui é igual? Quando a média geométrica é igual à aritmética. Mas aí eu pergunto, quando é que a média aritmética é igual à geométrica? Se os números forem iguais. Tá certo? Portanto, o valor máximo, que é k sobre n elevado a n, é atingido se somente se as médias aritmética e geométrica forem iguais. O que ocorre se os números forem iguais. Tudo bem? De modo completamente análogo, tem-se que a soma de n números reais positivos, cujo produto é fixo, é mínima quando os números forem iguais. Aqui embaixo é uma observação, tá? Que foi que nós provamos nessa proposição ou nesse exemplo. Se você tem n números reais que tem soma constante, os números podem variar, mas a soma é a mesma.
se você tem N números reais cuja soma é constante, tá certo? O produto deles será máximo quando esses números forem iguais. O maior produto é obtido quando eles forem iguais. Foi o que eu provei aqui. Ó. O produto deles é menor ou igual do que essa constante, K sobre N elevado a N. Quando é que vai ser igual? Vai ser igual se as médias forem iguais. E as médias só são iguais se os números forem iguais. Então o produto vai ser máximo, o produto vai ser igual a isso aqui, que é o máximo, se os números forem iguais. Aí há um resultado, tá certo? Bem semelhante a esse, que eu peço que vocês tentem demonstrar, que a demonstração é inteiramente análoga, que esse resultado aqui embaixo, de modo completamente análogo, tem-se que a soma de n números reais positivos, x1, x2, xn, cujo produto é fixo, certo? Se você sabe que o produto é fixo, é mínima quando os números forem iguais. A soma é mínima quando os números forem iguais, certo? Desde que o produto seja constante. Você tem n números cujo produto é constante, a soma deles é a menor possível se eles forem iguais. Eu tenho aqui a justificativa é óbvia, tá certo? A média aritmética é maior ou igual do que a média geométrica. O produto, você está imaginando que é fixo, tá certo? Portanto, a raiz enésima do produto, o produto eu chamei de P, né? Vai ficar a raiz enésima de P. Aí você passa esse N para o lado de lá, acho que nem coube aqui. Ó. Você passa esse N, ficou faltando aqui. Você passa esse N para o lado de lá, quando passar o N para o lado de lá, você vai ter x1 mais x2 mais xn maior ou igual a N vezes a raiz enésima de P. Ora, se a soma ela é maior ou igual, tá certo? Ela é maior ou é igual, a mínima soma é quando for igual. Porque não é maior ou igual, o mínimo é quando for igual. E quando é que é igual? Quando é que a soma vai ser igual a n vezes a raiz enésima de P? A soma vai ser igual se os números forem iguais. Tudo bem? Então são dois resultadozinhos que normalmente as pessoas não dão muita bola, mas eles são bastante úteis. Se você tem n números reais positivos que têm soma constante, o produto é máximo se eles forem iguais. Tá? O produto é máximo se eles forem iguais. Por outro lado, se você tem n números reais cujo produto é constante, a soma será mínima, tá certo? A soma será mínima quando os números forem iguais. Esses dois fatos, eles podem ser utilizados para resolver dois probleminhas geométricos. Por exemplo, mostre que entre todos os retângulos de mesmo perímetro, o que tem maior área é um quadrado. Você considera todos os retângulos que têm o mesmo perímetro. Entre todos com um perímetro fixado, o de maior área é um quadrado. Por quê? Sejam x e y as medidas dos lados do retângulo, certo? Então, o retângulo vai ter dois lados x e ele vai ter dois lados y. Portanto, 2x mais 2y vai ser, tá certo? Constante, né? Porque ele diz que tem o mesmo perímetro. O perímetro nós normalmente usamos em geometria 2π. Então, 2x mais 2y igual a 2π, ou seja, x mais y é π. Tudo bem? Então, você considera todos os retângulos em que x mais y vale π. X é a medida de um lado, y é a medida do outro lado. A média aritmética de x e y é igual a π sobre 2, porque a média aritmética é a soma dividida por 2. A área do retângulo é o produto de x por y, tá certo? Então, o que acontece? A raiz quadrada da área vai ser a raiz de xy, já que a área é xy, tá certo? Portanto, a raiz quadrada da área é a raiz de xy, só que a raiz de xy é a média geométrica. A média geométrica é menor ou igual do que a média aritmética, que é π sobre 2. Portanto, a área é menor ou igual do que π sobre 2.
E a igualdade é obtida somente quando y é igual a x. Portanto, o retângulo de maior área é um quadrado de área P2 sobre 4. Aqui você poderia, eu fiz aqui uma redação, mas você poderia ter usado o resultado anterior. Tá certo? Qual é o resultado anterior da proposição? Se você tem dois números reais que têm soma fixa, o produto é máximo quando eles forem iguais. E o produto é exatamente a área, né? Aqui. Tá certo? Então a área vai ser máxima quando esses números forem iguais. Se esses números forem iguais, x mais y é igual a p, então vai ficar x mais x igual a p. X vai ser p sobre 2. Y também. Tá bom? Outro, de mesma natureza. Mostre que entre todos os retângulos... Opa, esse aqui é o mesmo. Acho que eu copiei aqui duas vezes. Acabei colocando aqui, ficou a cópia duas vezes. Ah, não, o contrário agora, desculpe. Aqui é outro problema. Mostre que entre todos os retângulos de mesma área, aquele que possui o menor perímetro é um quadrado. É diferente. Né? O problema anterior é mostre que entre todos os retângulos com o mesmo perímetro fixado, o de maior área é um quadrado. Foi o que nós provamos. Agora é o contrário. Mostre que entre todos os retângulos de mesma área, a área está fixada. Aquele que possui o menor perímetro é um quadrado. Você poderia fazer por nossa proposição. Como? Aqui o que está fixado é a área. A área não é x vezes y? Você considera um retângulo com base x, altura y. O produto x vezes y está fixado. Se você tem dois números reais positivos cujo produto é fixado, a soma deles é mínima quando eles são iguais. Não é? Se os lados do retângulo são x e y, x vezes y vai dar a área. Isto é, a média geométrica de x e y é a raiz de A. Então aqui você pode fazer o seguinte, o perímetro do retângulo, que é 2 vezes x mais y, tá certo? Vai ser igual a 2 vezes x mais y, você pode escrever como sendo 4 vezes x mais y sobre 2. Esse 4 você deixa aqui parado. X mais y sobre 2 é a média aritmética. A média aritmética é maior ou igual do que a média geométrica. Certo? Então, 2 vezes x mais y vai ser maior ou igual do que 4 vezes raiz de xy é a. Portanto, o que acontece? 2 vezes x mais y, que é o perímetro, é maior ou igual do que 4 raiz de a. A igualdade só é obtida quando x for igual a y. Tá bom? Então, o perímetro é, no mínimo, 4 raiz quadrada de a. A igualdade ocorre quando x igual a y pela desigualdade das médias aritmética e geométrica. E como eu falei, você poderia ter feito o problema, tá certo? Pensando naquela proposição. Se o produto é constante, a soma é mínima quando os números são iguais. Portanto, tem que ser um retângulo. Ou tem que ser um quadrado, desculpa. Um retângulo, particularmente um quadrado. Tá bom? Aqui, uma outra questão de mesma natureza. Mostre que entre todos os triângulos de mesmo perímetro, aquele que possui a maior área é o triângulo equilátero. Entre todos os triângulos de mesmo perímetro, aquele que tem a maior área é o triângulo equilátero. Aqui é um pouquinho mais difícil. Sejam x, y e z os lados do triângulo. Por Heron, a área do triângulo é dada por aqui a famosa fórmula de Heron. P menos x, P menos y, P menos z. Onde P é o semiperímetro. Assim, para um triângulo de perímetro constante, a área é máxima, né? Ficou faltando aqui um E. A área é máxima quando o produto for máximo. Tá certo? A área, que chamei de S, ela vai ser máxima quando esse produto for máximo. Note que a soma, se eu pegar a soma dessas parcelas, esse P é constante, não tem o que fazer. Mas se eu pegar a soma dessas parcelas aqui que são variáveis, porque dependem de x, y e z, tá certo? Essa soma vai dar quanto? P menos x mais P menos y mais P menos z vai dar 3P, que é P mais P mais P, menos x mais y mais z.
Só que x mais y mais z é 2p, que é o perímetro. Nós representamos o perímetro de um triângulo por 2p. Portanto, essa soma ela é constante. P menos x mais P menos y mais P menos z, ela é constante. Quando você tem uma soma constante, tá certo? Quando é que o produto é máximo? O produto é máximo quando as parcelas são iguais. Logo, tá certo? Para que esse produto seja máximo, deve-se ter as parcelas iguais. Se as parcelas forem iguais, P menos x foi igual a P menos y, que foi igual a P menos z, isso significa que o x, o y e o z são iguais. Por quê? Você pega, por exemplo, esses dois. P menos x igual a P menos y, cancela o P com o P, menos x igual a menos y, então x igual a y. E assim por diante. Se você pega essas duas últimas, P menos y igual a P menos z, cancela o P com o P, então y igual a z. Tá certo? Portanto, dentre todos os triângulos de mesmo perímetro, o equilátero é o de maior área. Tranquilo? Aqui eu usei fortemente o lema. Se você tem que a soma de 3 parcelas positivas é constante, que foi o caso, P menos x, P menos y, P menos z teve soma constante. Se a soma é constante, o produto delas é máximo se elas forem iguais. Então, o triângulo que tem área máxima é o triângulo em que essas 3 parcelas são iguais. Isso equivale a dizer que x igual a y igual a z, só que x, y e z eram os lados do triângulo. Portanto, o triângulo é equilátero. Aqui, gente, eu não fiz, mas eu coloquei como observação. De modo análogo ao que ocorreu com o retângulo, também pode-se demonstrar que entre todos os triângulos de mesma área, o de menor perímetro é o equilátero. Faça isso. Então aqui eu vou deixar como exemplo, como exercício, tá? Eu provei aqui que entre todos os triângulos de mesmo perímetro, o de maior área é o equilátero. Aí agora eu quero o contrário. Eu quero que você mostre que entre todos os de mesma área, o de menor perímetro é o equilátero. Você vai usar a mesma coisa, certo? Você vai usar o seguinte fato. Se você tem números reais positivos, em que o produto deles é constante, tá certo? Se o produto é constante, então a soma deles é mínima quando os números forem iguais. Tudo bem? E aqui, já caminhando para o final, nós temos umas questões assim mais olímpicas, de fato, né? Questões que foram de provas, né? Essa questão aqui, por exemplo, uma questão muito interessante, ó, questão de polinômios, mostra que o polinômio não possui raízes positivas. Você tem um polinômio do quinto grau, p de x igual a x5 menos 10x mais 35. Ele quer que você mostre que esse polinômio não possui raízes positivas. Como é que nós vamos fazer? De fato, suponha por absurdo que o polinômio p possuísse uma raiz positiva. Isto é, suponha que existisse um A real, tá certo? Tal que A é positivo, né? Uma raiz positiva, e o P de A fosse zero. Imagina que esse polinômio, ele quer que mostre que não possui. Suponha por absurdo que existe uma raiz positiva. Seja essa raiz, seja um A positivo, tal que P de A é zero. Nesse caso, como A é raiz, P de A é zero, significa dizer que A quinta menos 10A mais 35 vai ser zero. Uma raiz é um número que, se você troca o x por ele, tá certo? O resultado obtido vai ser zero. Assim, o que acontece? A quinta menos 10A mais 35 igual a zero, eu posso escrever isso assim. A quinta menos 10A. Esse 35 eu posso escrevê-lo espertamente como sendo 3 mais 32. Na verdade, 1 mais 1 mais 1 mais 32. Isso vai ser igual a zero. Aplicando a desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica para números reais positivos, nós consideramos os números a quinta, 1, 1, 1 e 32. Veja o que é que vai acontecer. Vou aplicar a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica para esses números. A média geométrica é sempre menor ou igual do que a aritmética. Nesse caso vai ser menor porque os números são distintos.
nós já vimos na nossa discussão que a média aritmética e geométrica só é igual se os números forem iguais. Aqui já tem dois números distintos, tem o 32 e tem o 1. Então já não é igual. Então a média geométrica, que é a raiz quinta do produto entre eles, é estritamente menor, porque os números são distintos, do que a média aritmética. A média aritmética é a soma deles dividido por 5. Tá certo? Aqui no primeiro membro, raiz quinta a quinta. Raiz quinta de a quinta é a, né? A é um número positivo. E aqui, raiz de quinta de 32 é 2. Então, o primeiro membro vai dar 2A. 2A é o resultado dessa raiz quinta. O A sai da raiz, o A quinta sai da raiz como A. O 32 sai da raiz como 2, fica 2A. No segundo membro, nós vamos ter A quinta mais 35 dividido por 5. Tá certo? Então, nós temos isso aqui, ó. Aí, o que é que eu faço? Esse 5 eu passo para cá multiplicando. Passando esse 5 para cá multiplicando, vai ficar 10A. Então, 10A vai ser menor do que a quinta mais 35. Passando tudo para o mesmo lado, nós vamos encontrar que a quinta menos 10A mais 35 é maior que zero. Só que isso é uma contradição. Por que é uma contradição? Porque a quinta menos 10A mais 35 é igual a zero. Tá certo? O que é uma contradição, porque isso é igual a zero, portanto, a suposição que nós fizemos aqui é falsa. Nós começamos dizendo, suponha por absurdo que o polinômio possuísse uma raiz positiva. Certo? Partindo dessa suposição, nós chegamos que, por um lado, temos essa expressão a quinta menos 10A mais 35 maior que zero, e, por outro lado, essa expressão a quinta menos 10A mais 35 é igual a zero. Não pode. Não pode uma coisa ser maior que zero e ser igual a zero. Portanto, a suposição inicial de que o polinômio possui uma raiz positiva é falsa, de modo que o polinômio não possui raízes positivas. Tudo bem? Questãozinha muito interessante, né? Mostrando aí o poder, né, da desigualdade das médias. Uma outra questão, que também é muito interessante, é essa aqui, ó. Sabendo que o polinômio p de x igual x100 menos 600x x elevado a 99 mais etc. Eu tenho um polinômio de grau 100. Tem 100 raízes reais e que p de 7 é maior que 1. Mostra que p possui pelo menos uma raiz maior que 7. Então você tem um polinômio de grau 100, que o p de 7 é maior que 1, ele quer que você mostre que p possui pelo menos uma raiz que é maior que 7. Como é que nós podemos fazer? Você pode aplicar as relações de Girard. A soma das raízes, né? Vou chamar as raízes de x1, x2, x100. Polinômio de grau 100, contadas as multiplicidades, possui 100 raízes. Então, se você faz aqui a soma das raízes, é menos b, que é menos 600, sobre A, que é 1. Então, vai ficar 600 sobre 1, vai dar 600. Então, pelas relações de Viet-Girard, a soma das raízes é 600. Agora, suponha por absurdo que todas as raízes do polinômio sejam menores que 7. Ele está dizendo que tem pelo menos uma raiz maior que 7. Pelo menos uma. Imagine que não. Suponha por absurdo que todas fossem menores que 7. x1 menor que 7, x2 menor que 7, até x100 menor que 7. Nesse caso, nós podemos escrever o polinômio na forma fatorada. P de x é o coeficiente dominante, que é 1, está aqui 1, não precisa colocar, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, etc., x menos a terceira raiz, até x menos a centésima raiz. Portanto, o que é que acontece? O 1 é menor do que o p de 7. Então, 1 é menor do que o p de 7, e p de 7 é o que eu obtenho substituindo o x por 7 aqui. Então, 1, por hipótese, é menor do que p de 7. Estou pegando isso aqui, ó. Deixa eu marcar aqui de amarelo. Ó. O 1 é menor que p de 7. E o p de 7 eu calculo exatamente aqui. 7 menos x1, 7 menos x2, etc, etc, 7 menos x100. Tudo bem? Aí vamos continuar. Mas acontece que o seguinte, o 1 você pode imaginar como sendo a raiz centésima de 1. Tá certo? O 1 é a mesma coisa da raiz centésima de 1.
Tranquilo? Só que esse 1 ele é menor do que essa raiz centésima aqui pelo seguinte, ó. Vamos voltar ao slide anterior. O 1 ele é menor do que essa expressão, está aqui um sinal de menor. Então, é como se eu passasse a raiz centésima de um lado e passasse a raiz centésima do outro. Eu pego um menor do que esse produto aqui, um é menor que isso, passo a raiz centésima de um lado e a raiz centésima do outro, e é exatamente o que eu vou obter aqui. Raiz centésima de um lado, raiz centésima do outro. Tudo bem? Só que a raiz centésima desse produto, eu posso imaginar essa raiz centésima como sendo a média geométrica, porque são 100 fatores. E como eu estou imaginando, tá certo, que todas as raízes fossem menores do que 7, cada um desses números é positivo. Eu imaginei, por absurdo, que todas as raízes fossem menores que 7. Se todas as raízes fossem menores que 7, cada um desses números seria positivo. E sendo positivo, vale a desigualdade das médias. Isso é menor ou igual do que a média aritmética deles. Então, a média aritmética é o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o último, dividido por 100. Tá certo? Como aqui eu tenho 100 parcelas, então eu fico com 7, mais 7, mais 7, mais 7, 100 vezes, dá 700, menos a soma das raízes, x1 mais x2, que essa soma é 600, né? Que foi a primeira coisa que eu fiz. Tá certo? Então, 700 menos 600 dividido por 100 vai dar 1. Tá certo? Então, eu fico aqui com 1 menor, aqui tem um sinal menor estrito do que 1. Ou seja, 1 menor que 1, que é um absurdo. Portanto, não é possível que todas as raízes do polinômio P sejam menores que 7. O que nos permite concluir que pelo menos uma das raízes é maior que 7. Tudo bem? Então, a questão era mostrar que esse polinômio tem pelo menos uma raiz maior que 7. Então, qual foi a estratégia? Nós supusemos que todas fossem menores do que 7, e ao supor que todas fossem menores que 7, eu pude usar aqui a desigualdade entre as médias geométrica e aritmética, porque eu só posso usar para números reais positivos. E aí eu cheguei no seguinte absurdo, eu cheguei que 1 era menor do que 1, o que não é verdade. Portanto, a suposição que eu fiz de que todas as raízes são menores do que 7 é falsa, o que me permite concluir que pelo menos uma das raízes é maior ou igual do que 7. Tranquilo? Geralmente, quando estudamos as desigualdades entre as médias para números reais positivos, não damos a devida atenção para o fato de que as médias são iguais somente se os números são iguais. Normalmente a gente não dá muita atenção para esse fato, né? de que a igualdade ocorre somente se os números são iguais. Entretanto, isso pode ser a chave, tá certo? Para alguns problemas. A seguir, mostraremos dois exemplos onde o fato das médias serem iguais e, portanto, os números serem iguais é a principal peça para a solução do problema. Olhe esse probleminha aqui, vê que probleminha interessante. Um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são A, B e C, se a medida da área total da sua superfície é 216 cm² e a medida do seu volume também é de 216 centímetros cúbicos, mostre que esse paralelepípedo é um cubo. Então você tem um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões, comprimento, largura e altura são A, B e C, tá certo? Se a medida da sua área total é de 216 centímetros quadrados e a medida do seu volume é 216 centímetros cúbicos, prove que ele tem que ser um cubo. Interessante. A medida da área total e do volume de um paralelepípedo retângulo cujas arestas medem A, B e C são, aqui a expressão que dá a área total, que é bem conhecida, né? E aqui é a expressão do volume. Só que ambos valem 216. A área total vale 216, o volume também vale 216. Posso simplificar essa primeira aqui por 2, né? Então, AB mais AC mais BC vai dar 108 e ABC vai dar 216. Calculando as médias aritmética e geométrica dos números reais AB, AC e BC, segue que
Vou calcular a média aritmética desses números. AB, AC e BC. Perceba que não são das arestas. É do produto das arestas de duas em duas. AB mais AC mais BC, segundo o enunciado, vai valer 108, que é o que nós tínhamos aqui, ó. Certo? 108. 108 dividido por 3, 36. Então, a média aritmética desses três números vale 36. Por outro lado, a média geométrica, não dos números originais, mas desses três números, AB, AC e BC. É a raiz cúbica do produto do primeiro, que é AB, pelo segundo, que é AC, pelo terceiro, que é BC. Tá certo? Então, aqui vai ficar a raiz cúbica, aqui tem A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, eu posso escrever como ABC ao quadrado. Só que ABC vale 216, que é exatamente o que vem no volume aqui, ó. ABC vale 216. Então, vai ficar a raiz cúbica de 216 ao quadrado. Se você fizer as contas, opa, dá 36. A média aritmética produziu 36, a média geométrica também produziu 36. Ora, se as médias aritméticas e geométricas são iguais, o que é que nós sabemos? Os números são iguais. Como a média geométrica é igual à aritmética, os números são iguais. Então, AB é igual a AC igual a BC. Com isso, você consegue concluir que A igual a B igual a C. Por exemplo, se você faz AB igual a C, você pode cancelar o A com o A, então B igual a C. Se você olha para cá, AC igual a BC, pode cancelar o C com o C, então A igual a B. Como A era igual a C e A igual a B, então B igual a C também. Tudo bem? Então, na verdade, A igual a B igual a C, o que revela que o paralelepípedo é um cubo. Então, muito legal essa questão. O fato da média aritmética ser igual à média geométrica revela que os números são iguais. Aqui, a esperteza é você calcular a média aritmética e a geométrica não dos números A, B e C, e sim dos números AB, AC e BC, os produtos tomados 2 a 2. Tem uma outra questão, que essa questão eu gosto muito, ela foi da Olimpíada do Cone Sul, se não me engano, há muitos anos. E nessa questão também a chave fundamental é o fato da média aritmética ser igual à média geométrica. Olha só a questão. Determine as raízes alfa, beta, gama e lambda da equação 4x4 menos ax3 mais bx2 menos 6x mais 5 igual a 0, sabendo que suas raízes são positivas, tá? E que cumprem essa estranha relação. Alfa sobre 2, mais beta sobre 4, mais gama sobre 5, mais lambda sobre 8, igual a 1. Então, como é que nós vamos fazer? Solução. Pelas relações de Viet-Girard, né, o produto das raízes dessa equação é 5 sobre 4. É o termo independente sobre o coeficiente dominante. Então, alfa, beta, gama, que é o produto das raízes, é 5 sobre 4. Assim, o que acontece? Se eu pego esses números, alfa sobre 2, beta sobre 4, gama sobre 5 e lambda sobre 8, e eu multiplico, tá certo? Isso aqui eu peguei os coeficientes, 2, 4, 5 e 8, que são esses denominadores, né? Juntei aqui, ficou 1 sobre 2 vezes 4 vezes 5 vezes 8, vezes o produto alfa, beta, gama, lambda, que é o produto que vai ter aqui em cima. Só que o produto alfa, beta, gama, lambda é o produto das raízes, é 5 sobre 4. Se você fizer as contas com calma aqui, cancela esse 5 com esse 5, você vai encontrar 1 sobre 4 a quarta. Tá certo? 1 sobre 4 a quarta, ou se você quiser, 1 sobre 2 a oitava, tanto faz. Tá certo? Bem, por outro lado, eu vou calcular as médias aritméticas e geométricas desses números. Vejam, vou calcular a média aritmética daqueles 4 números. O número alfa sobre 2, beta sobre 4, gama sobre 5, lambda sobre 8. Como são 4 números, eu vou dividir por 4. Só que a soma desses números foi dada na questão. Ó. A soma desses números vale 1. Como a soma desses números vale 1, então vai ficar 1 sobre 4. A média aritmética desses 4 números aqui é 1 sobre 4. A média geométrica desses mesmos 4 números, alfa sobre 2, beta sobre 4, gama sobre 5 e lambda sobre 8,
é a raiz quarta do produto entre eles. Só que o produto entre eles eu já tinha feito, que tinha dado 1 sobre 4 a quarta. Raiz quarta de 1 sobre 4 a quarta deu 1 quarto. Opa! A média aritmética deu 1 quarto, a média geométrica também foi 1 quarto. Foram iguais. Ou seja, as médias aritméticas e geométricas são iguais, o que ocorre se somente se os números são iguais. Só que a soma deles vale 1. Se esses 4 números, né? Porque se você olhar aqui, ó, a soma deles vale 1. Se eles são iguais e a soma deles vale 1, é porque cada um vale 1 quarto, vale 0,25. Né? Como a soma deles é 1, segue que cada um desses números é 1 quarto. Portanto, alfa sobre 2, beta sobre 4, gama sobre 5, lambda sobre 8, cada um deles vale 1 quarto, porque a soma deles vale 1. E como a média aritmética deles é a mesma que a média geométrica, são iguais, eles são iguais. Que as médias são iguais se somente se os números estão iguais. Portanto, alfa sobre 2 é 1 quarto, passo 2 multiplicando, alfa vai dar 1 meio. Beta sobre 4 é igual a 1 quarto, cancelo 4 com 4, beta é 1. Gama sobre 5 é igual a 1 quarto, passo 5 multiplicando, gama é 5 quartos. Lambda sobre 8 é igual a 1 quarto, portanto, lambda é 8 sobre 4, lambda é igual a 2. Tá certo, gente? Então aí nós temos uma outra questão, onde a peça fundamental para a solução da questão foi o fato da média aritmética ser igual à média geométrica. Tudo bem? Ok, pessoal. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa primeira parte, né, do curso, primeira aula sobre desigualdades. Então, hoje nós falamos sobre as desigualdades, falamos sobre o conceito de médias, falamos sobre as principais médias, tá certo? Aritmética, geométrica, harmônica e quadrática. Estabelecemos as desigualdades entre essas 4 médias e demos destaque ao fato de que essas médias são iguais se e somente se os números são iguais. Tá bom? Então, na aula seguinte, nós vamos falar de outros tipos de média, ou outros tipos de desigualdades, desculpa. Tá certo? Vamos trabalhar com a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Vamos trabalhar também com a desigualdade de Jensen, tá certo? Que está relacionada com as funções convexas. E a desigualdade de Bernoulli também, tá certo? São algumas outras desigualdades que têm também relação com belos problemas olímpicos e que, além de problemas olímpicos, também têm um alcance em muitos ramos da matemática. Tá bom? Então foi um prazer imenso estar com vocês e até amanhã na próxima aula. Um abraço, pessoal.